Meu nome é Jairo Adriano de Melo, tenho 47 anos e sou torcedor do Clube Esportivo Aimoré. Eu lembro que a primeira camiseta de um time de futebol que eu ganhei foi de um tio. Eu era menininho, não sei, mas eu lembro que era do Aimoré. E mais adiante, quando eu estava na escola, um professor nos levava a turma para acompanhar os jogos da Aimoré. Porque o meu pai nem gostava de futebol, nem se interessava por futebol. É estranho isso, porque eu não fui levado por um pai, né? Não ativamente não, de frequentar clube não. Da camiseta e depois do incentivo dos coleguinhas. Nós formamos na época uma torcida chamada Aimoreco, que era tudo meninos de 14, 12 anos de idade. Eu devia ter mais ou menos isso na época. Frequento todos os jogos, participo de todas as atividades que sou convidado, confraria, sou sócio, todas as atividades, procuro adquirir produtos para colaborar, muito mais para colaborar do que pela minha necessidade de consumo mesmo. Vou a jogos no interior e levo o meu filho, praticamente tornou-se um hábito familiar. O Aimoré, ele se equipara aos demais times do interior, com todas as dificuldades que a gente reconhece. Nós temos a ausência de ídolos, são poucos jogadores que são remanescentes. O campeonato é muito curto, não chega a criar uma fidelidade com jogadores. São todos transitórios. A cada temporada a gente tem que estar decorando um ou dois. Aliás, decorando o elenco quase novo, um ou dois que sobram de ano para ano. Até que nos últimos anos tem tido uma continuidade, não é, Aimoré? Tem alguns jogadores que estão permanecendo, né? A torcida, os demais torcedores consideram o Novo Hamburgo pelo clássico local. Eu não considero um inimigo assim a ser batido. Eu vejo que é um clássico. Ele é um clássico, mas eu não sinto raiva do Novo Hamburgo. Não consigo ver isso aí. Eu sou mais o Aimoré pelo Aimoré contra qualquer um. O Novo Hamburgo é apenas mais um. Aí eu tenho que buscar a infância. É um que pouco excitado, ele era reserva, entrava no segundo tempo e eu na arquibancada gostava de quando chamavam Mauro Garibaldi. Não, ele não foi o maior, ele era um talismã que entrava e incendiava o jogo. Eu estou buscando a memória de infância. Mas teve jogadores, o Vitor Hugo eu gostei quando veio, na época chamava Centro Médio do Grêmio, eu gostava muito de ver. Mais recentemente agora, para mim, que encarna o espírito do Aimoré, não sei nem se chega a ser titular, mas é pelo espírito guerreiro, que é o Toto. Eu gosto muito do Toto, pela dedicação dele. O do Lu Anderson que deu acesso. Quando foi isso? Eu sou muito ruim de memória. Deve ter sido 2013. 2013. O gol que deu acesso à primeira divisão. Foi uma série de jogos na chuva. Foi um desses jogos na chuva. Eu sei que ele arrancou do meio-campo, da goleira da esquerda, no sentido. O gol foi na goleira da direita, de quem olha da cabine de imprensa, do pavilhão social. E eu lembro que ele recuperou a bola, lançou para a direita, não lembro quem cruzou essa bola, acabou dando um bate-rebate dentro da área e sobrou para ele já chegando dentro da área, bateu acho que meio de canela, meio que chutando a chuva. E foi não pela beleza plástica, mas pela importância do gol, né? E o gol, se puder acreditar, assim, o gol mais emocionante ou mais diferente foi o gol de cabeça do goleiro Rafael. Contra o Grêmio, um 3-2. No último minuto, o goleiro foi para a área e fez um gol de cabeça. Acho que o do Rafael foi o mais diferente, né? São dois gols assim, marcantes. Eu não decoro a escalação, tem um grande problema. Eu lembro alguns jogadores, né, que marcam. O mais importante do acesso, eu chamo de terceira divisão, aqui chama de série A, B, eu chamo da terceira ano.
o que deu acesso da terceira para a segunda divisão. Esse jogo foi, para mim, o mais importante. Uhum. O título. É a nossa estrela. Aliás, é a nossa estrela. É o que está aqui representado. Onde tá a estrela? A estrela aqui. Aham. O jogo, o título que nos deu essa estrela aqui. Eu não gosto de lembrar disso, de brigas. Eu lembro de algumas confusões e eu não lembro nem o time. Eu lembro também lá buscando na adolescência, eu lembro de um jogo fora em Igrejinha, na cidade de Igrejinha, contra o Igrejinha, que não chegou a ser uma briga, foi uma agressão, que jogavam pedras de cima de um edifício em construção para cima da torcida do Aimoré, no caso, composta basicamente de crianças, não eram nem adolescentes, e tivemos que correr para dentro do vestiário dos jogadores. E eu lembro que na época eu fiquei feliz porque eu estava junto com os jogadores dentro do vestiário, era mais importante, o fato mais relevante do que a briga, né? E teve também contra um time de Bagé, eu não sei se o Guarani de Bagé aqui, que também foi... E algumas confusões contra o Brasil de Pelotas. Mas eu não gosto muito de recordar desses momentos, né? Que me perdoe a audiência, né? Ai Moré, clube do meu coração, torço por ti, vibro por ti, com toda a minha emoção. Fica esse trechinho. Da Copa do Mundo. Um pouco sem graça. Um pouco óbvia, muito... Porque eu já estou ficando um pouquinho velho, estou meio me acostumando e estou virando saudosista. Então a Copa do Mundo não... Quando nós chegamos, vamos olhar a Copa do Mundo hoje, a gente já conhece muitos jogadores dos campeonatos, os próprios jogadores já se conhecem, não vemos a rivalidade. Então não tem aquele jogador que desponta na Copa do Mundo. Então a Copa do Mundo, o excesso de mídia tira a graça do futebol. Porque ele retira a surpresa da competição. E em si achei uma Copa muito organizada, como de fato tem sido as últimas. Nenhum time, os times muito óbvios, e na obviedade venceu a eficiência. Só conheci a Arena do Grêmio. Maravilhoso estádio, sem queixa, acessibilidade, mas também não foi um estádio da Copa do Mundo. E estou querendo conhecer o Beira-Rio. Delicado porque às vezes não é nem torcida e nem organizada. Quando são torcedores, alguns puros, eu vejo uma meninada buscando incentivar, mas tem muita gente que usa mal a torcida, usa para outras coisas. Que não... Até crime mesmo, venda de droga. Tem gente que participa de uma torcida, sai de uma torcida e vai para outra torcida. Não é o afeto do clube que move a maioria delas, infelizmente. Mas também vamos ressalvar, aliás, as exceções. Mas eu não gosto de torcida organizada. Bom, tem a questão do racismo na sociedade, é grave, mas no futebol eu vejo muito mais como uma agressão, uma injúria ao adversário, como uma outra agressão qualquer, e não no sentido racial propriamente dito. Eu tenho certeza que muitas daquelas pessoas que, levadas pela emoção, pelo efeito manada, acabam ofendendo alguém, ou injúria racial, não fariam isso, ou não fazem na vida cotidiana.